Salve nação, saudações rubro-negras, temos aqui um corte do jogo aberto da Band, falando da vitória do Mengão, Flamengo 2, Vasco 0. Vamos ver aqui, né, galera, o que o Chico Garcia e a Renata Fã vão falar agora sobre o amasso que foi o Mengão nesse jogo, né? O Flamengo amassou o Vasco no primeiro tempo, principalmente, e o resultado de 2-0 foi justo. Justíssimo, né? Golaço de Cebolinha com uma ótima participação do Wesley, que para muitos e para mim também foi o melhor em campo, em jogo. Quero dar os créditos para o canal Jogo Aberto, link na descrição como créditos, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Seja bem-vindo. Tamo juntos, vamos lá. Mas agora, Campeonato Carioca, 2-0, Flamengo para cima do Vasco da Gama. O Mengão está classificado para a próxima fase e o Vasco ainda precisa de resultados. Felipe Luiz, tá demais seu time, hein? O primeiro clássico dos milhões da temporada. E no primeiro tempo, só um time jogou. Com muito mais posse de bola, o Flamengo dominou as ações. Aos 27 minutos, Plata foi derrubado por Zuccarello na área. Pênalti. Bruno Henrique bateu e fez. Em clássico, eu sou um cara iluminado e as oportunidades aparecem e eu estou ali pronto para fazer o gol. A vantagem poderia ter aumentado ainda na etapa inicial. Varela cruzou, Léo Jardim tentou cortar e Plata tocou de cabeça para a rede. Mas depois da revisão do VAR, Varela foi visto em posição de impedimento no início do lance. No segundo tempo, o Vasco voltou melhor e chutou pela primeira vez ao gol com Tietê. Zuccarello também tentou, mas a chance mais perigosa foi nessa jogada. Puma Rodrigues cruzou e Verratti cabeceou na trave. Segundo tempo com uma atitude muito diferente, que tem que ser Vasco, que tem que encarar um clássico e que tem que ser Vasco sempre. Foi isso que eu falei agora no final do jogo. Wesley poderia ter ampliado, mas foi dos pés de Everton Cebolinha que saiu o segundo, batida no ângulo. Já nos acréscimos, Wesley tocou para um lado e olhou para o outro. E o tempo fechou. Em campo e nas arquibancadas, vascaínos tentaram invadir o gramado. Todo mundo sabe dar um passe virando a cara, todo mundo faz uma graça, uma letra. Isso não é de respeitar. É futebol, eu me achei no momento de fazer aquilo e eu fiz. Só que o Coutinho achou que foi de respeito e eu sou fã dele, já viu? Ele jogou na seleção. Ele tem vários passes virando a cara também e, tipo, quando acontece com ele, ele já tá bravo porque perdeu e veio descontar em mim. Só que eu fujo de confusão, cara. Sou tranquilo. Desculpa se eu desrespeitei o Vasco, não foi minha intenção. Ele sabe que ele tá errado. Eu adoro jovens, moleques que gostam que sejam abusados, quem tá errado que é o sejam Coutinho, ousados, que vão pra cima, mas que não desrespeitem. O Flamengo finalizou a sequência de 3 clássicos sem derrotas. Foram 2 vitórias e 1 empate. E o mais importante, a classificação para as semifinais garantida com uma rodada de antecedência. Saímos aí invictos desses clássicos, que nos dá mais confiança para a sequência do trabalho e para a fase final do Carioca. Que timaço, hein? É difícil até falar em titulares e reservas, porque os jogadores são diferenciados. A gente sabe que o Felipe Luiz tem ótimas peças na mão e ele vem manejando muito bem esse tabuleiro flamenguista. E agora a vítima foi o Vasco, que até voltou bem na segunda etapa. Sim. O Verratti teve bola na trave. Mas aí o Wesley, essa coisa é que jogador não precisa disso. Ele é jovem, tá num momento espetacular, tá jogando fino da bola. Mas não precisava, foi repreendido até pelo próprio treinador, ele pediu desculpas e na próxima não faz isso, não é? Tem momentos e aquele não era o momento, Chico. É isso, tudo é momento, o recurso técnico ele precisa existir. Agora, você tá ganhando ali, né, de um adversário, num clássico, e aí ele faz uma firula, porque aquilo ali foi uma firula, né, lá na lateral do campo, não é um drible objetivo. Jogada artística. Felipe falou, né, você vê que o jovem, eu já fiz isso. Você não vai ver o Danilo fazendo esse tipo de coisa, você não vai ver um jogador mais rodado, experiente fazendo. O jovem faz isso, daqui a pouco ele aprende. Ah, para, Chico. Até o Ronaldinho Gaúcho, até depois de muito tempo, fazia isso, cara. Sempre fez isso, né? Davi Luiz faz isso, Neymar faz isso, todo mundo faz isso.
É natural, faz parte, o torcedor adora, mas tem que ter um cuidado porque, assim, você está num momento da partida em que os ânimos estão um pouco mais sensíveis, é clássico. Obviamente os jogadores do Vasco não gostaram, enfim. Tem momento para fazer isso, Wesley, tem momento. Mas tá jogando muito, tá? Tá jogando muito. Na adrenalina do O momento é quando? Quando estiver perdendo o jogo, daí não tem graça, né? jogo ali, se empolgou e errou. Mas tudo bem, vai aprender com isso. Ficou empolgado, né? Normal. A gente empolga. Agora, legal que ele tá fazendo também rodízio, de certa maneira. Ele dá chance para dupla de zaga diferente. Dentro do meio-campo, como ele ainda não tem o Gerson suspenso, o Arrascaeta voltando, se recondicionando. Cebolinha agora já é mais uma peça, Luiz Araújo. Enfim, ele tem hoje opções. Ainda talvez vá precisar de mais um atacante, que o Pedro só volta no meio do ano. Mas, por enquanto, o Flamengo não tem encarecido de muita coisa. Os resultados apareceram e a campanha é muito boa. Sabe que eu estava pensando, e até ouvindo as entrevistas do Felipe, né? Ele está sendo muito questionado sobre uma solução quando ele não tiver o Arrascaeta. E aí a resposta do Felipe é a mesma sempre, né? O Arrascaeta é único. Eu posso adaptar o time, eu posso botar o Luiz Araújo muitas vezes fazendo a função por dentro, o Gerson, o Nico de la Cruz, eles fazem. Agora, o Arrascaeta não tem como, né? Você não tem um substituto para ele. Mas é um jogador que talvez falte. O Lohan, com o Tite, né? O menino foi testado em algum momento ali, mas também acabou não decolando, porque é muito difícil fazer o que o Arrascaeta faz em termos de dinamismo. E o Flamengo nos últimos anos perdeu o Everton Ribeiro também, né? Que era outro meia que fazia essa aproximação. Mas assim, em termos de opções, mesmo sem ter uma peça de um craque do time para repor, você tem outras possibilidades. Olha o Cebolinha, gente. O Cebolinha é reserva desse time. O Luiz Araújo é reserva. O Gonçalo Plata vem conquistando a titularidade. É muita qualidade, Renato. Tem Bruno Henrique. Nossa Senhora. Meu Deus do céu. Cara, nessa última rodada, a rodada 11 da Taça Guanabara, tudo pode acontecer, galera. Eu vou tentar aqui elaborar essa próxima rodada aí, cara. O Flamengo pega o Maricá, o Vasco pega o Botafogo, Boa Vista pega o Volta Redonda, o Nova Iguaçu pega o Madureira, Sampaio Correia pega a Portuguesa e Fluminense pega o Bangu. Bangu já rebaixado, né? Cara, vamos lá. O que pode acontecer nessa última rodada? Flamengo será o campeão, né? Vamos vencer o Maricá, não tenho dúvida disso. O Volta Redonda, ele pega o Boa Vista fora de casa. O Volta Redonda também já está classificado. Deve ficar mesmo na segunda posição, né? O Madureira pega o Nova Iguaçu fora de casa e o Madureira tem 15 pontos. Se ele vencer, vai a 18, garante a terceira posição. O Vasco tem 14 pontos, é o quarto colocado. O Vasco pega o Botafogo. Se empatarem, cara, se Vasco e Botafogo empatarem, e quem está aqui atrás dele aqui, ó, vamos lá, Fluminense, se o Fluminense vence o Bangu, que é o que vai acontecer, eu acho, o Fluminense ultrapassa Vasco e Botafogo. O Fluminense vai a 17 pontos, o Vasco ficaria com 15 e o Botafogo com 14. Se empatar, né? Cara, mais um ano. É tri para o Botafogo. É tri na Taça Rio, né? Cara, o Botafogo, ele gosta de passar vergonha, né? O time pipoqueiro. Mas tudo bem, a gente gosta de ver ele pipocando, né? Então, assim, o Vasco, se vencer, se classifica, só depende dele. Se vencer o Botafogo, só que o Vasco é muito ruim, o Vasco, cara. O Botafogo ainda consegue ser melhor, porém na tabela tá pior. Um ponto pior, né? Tudo é possível nessa última rodada. O Fluminense pode se classificar. O Botafogo pode se classificar se vencer o Vasco. O Vasco só depende dele para se classificar. O Nova Iguaçu pode se classificar. Como assim o Nova Iguaçu pode se classificar? Pode, cara. Se o Nova Iguaçu vencer o Madureira, ele vai a 16 pontos. O Nova Iguaçu tem 13 hoje. 16 pontos. Se o Vasco e Botafogo empatarem, o Nova Iguaçu consegue ultrapassar os dois. Só que daí ele não consegue passar o Fluminense, né? Porque o Fluminense tem 14. Aí ele tinha que torcer para o Fluminense perder. Daí daria certo. Sampaio Correia também tem 13 pontos. Cara, nossa, isso tem que ver quantas vitórias tem cada time, quantos tem de saldo de gol, para ver se ultrapassa ali em caso de empate, né? Caso do Sampaio Correia e Nova Iguaçu. Muita coisa vai acontecer e pelo menos 2 grandes ficarão fora, galera. Não tem como 3 grandes se classificar. Ou tem? Tem. Pior que tem.
É tanta confusão que tem. Se o Vasco vencer, ele se garante. O Flamengo já tá garantido. Se o Fluminense vencer o Bangu, ele também se garante se outros times aqui perder, né? Se o Madureira perder. Olha só como que é complexo, né? Se o Madureira perder, se o Fluminense e Vasco vencerem, eles avançam. Eles conseguem a classificação, né? E daí o Madureira ficaria de fora. Que doideira, cara. Que doideira. E o Fluminense entraria. Fluminense e Vasco entraria. Ficaria Flamengo, Volta Redonda, Fluminense e Vasco. Vasco e Fluminense. Ou Botafogo e Fluminense. Se o Botafogo vencer o Vasco. Entendeu? É bem complexo, né? Tudo pode acontecer nessa última rodada. E vamos torcer aí para 2 grandes ficarem de fora. 2 vai. 1 já tá lá. Mengão já tá lá. Deixa o like para ajudar. Se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Muito obrigado a todos vocês. Saudações rubro-negras. Fui.